Transparência e cidadania. Reflexões sobre os diversos aspectos da ética e da confiança pública. A Rádio UERJ está sintonizada em você para mais um programa Transparência e Cidadania. Nessa terceira temporada, estamos conversando com os colaboradores do Observatório da Comunicação Institucional, parceiro da UERJ, e recebemos hoje Ronaldo Rotter, de São Paulo. Como vai, Rotter? Caro Manuel, é um prazer estar com você novamente. Nós temos uma parceria com o Ronaldo Rotter num capítulo muito importante da vida do Observatório da Comunicação Institucional, que ligado ao trabalho de pesquisa de um grupo cadastrado junto ao CNPq no campo da transparência organizacional. Ronaldo, você concorda que a palavra transparência tem sido mais dita do que praticada? Professor Marcondes, eu acho que você está absolutamente correto. Eu acho que nós estamos ainda no Brasil, no nascedouro, se pode dizer, da expressão transparência. Usa-se muito a palavra, mas eu acho que ainda se aplica pouco. No nosso dia a dia, nós podemos observar que muitas coisas que pensamos que são de uma forma, não são de verdade nessa forma. Então, acho que nós temos um caminho muito longo para cumprir, para caminhar e sermos transparentes de verdade em tudo o que fazemos. Você tem uma vivência internacional, inclusive está colaborando conosco na internacionalização da nossa entidade, que é sem fins lucrativos, é uma sociedade educativa. Lá fora, a noção de accountability é muito presente e aqui é praticamente inexistente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua experiência lá fora com organismos públicos ou privados ou empresas nesse campo de satisfações públicas ou de satisfações ao cliente ou de satisfações aos contribuintes. Muito bem. É interessante esse comentário que você fez sobre accountability, porque desde o ano 2007 eu estive participando, representando o Banco Interamericano de Desenvolvimento, junto com o Banco Mundial e o Instituto International Federation of Accountants, Federação Internacional de Contadores, e fizemos anualmente uma conferência sobre Accountability with Responsibility, que é basicamente o mantra da profissão financeira, contábil financeira pelo mundo afora. E nossa visão naquele momento foi buscar os conhecimentos existentes na América Latina e fazer um intercâmbio de ideias e trazendo a IFAC, a International Federation, trazendo os líderes da prática do mundo para fazer nessa conferência de 3 dias anualmente uma palestra. E observamos que durante o transcorrer dos anos, essa transparência ficou cada vez mais, recebíamos informação e exemplos de que a transparência estava sendo implementada em muitos países da América Latina, principalmente, e um pouco no Brasil. Os bancos que começaram a fazer um pouco mais de transparência e as empresas que são cotadas em bolsa de valores nos Estados Unidos, na Europa principalmente, elas têm que cumprir rígidas normas, padrões internacionais, e isso as obriga a serem um pouco mais transparentes. Mas o nosso dia a dia, volto a insistir, o nosso dia a dia no nosso país ainda é muito fraco em relação à transparência, e somente quem está na vanguarda, e existem muitas empresas pequenas que estão nascendo, startups, que já nascem imbuídas da transparência. Pequenos bancos, ou instituições financeiras que não são bancos ainda, já nascem sendo mais transparentes. E eu acho que isso a globalização é que traz o efeito, e vai ter o efeito de transparência no nosso país. Exemplos como fatídicos exemplos de Brumadinho e outros acidentes. Mariana também. Mariana, exatamente. Por incrível que pareça, laudos periciais foram fraudados. Laudos periciais, inclusive
por entidades internacionais. Sim. Foram fraudados em nome do lucro, do possível gasto que iria exigir de uma companhia tão grande como a Vale do Rio Doce em regularizar o que tinha que ser regularizado. Então, essa transparência, a nossa sociedade, todas as sociedades precisam de que a transparência seja uma prática, uma prática diária, uma prática que todos esperamos, que o nosso cliente, nosso fornecedor, todo mundo que no nosso ambiente de trabalho, de negócio, vele pela transparência com responsabilidade. Agora, você falou nas empresas cotadas em bolsa, e isso é bastante notório, a obrigatoriedade das informações publicadas e tudo, mas no que diz respeito a governos? O governo depende muito das pessoas que lideram, e o exemplo que vem do topo da corporação é o que prevalece. Se o governo não tem na sua liderança uma forte vinculação com a transparência e um esforço com a transparência, não conseguiremos nada, não conseguiremos avançar. O governo precisa ter um exemplo de transparência. É muito difícil, principalmente quando órgãos de imprensa emitem suas opiniões, às vezes contrárias ao que a realidade, ao que passa na realidade. Eu não podia deixar de perguntar também para você a tua experiência no terceiro setor. Quer dizer, o terceiro setor, ele não é governo nem empresa e normalmente ele precisa de doações, ele precisa de apoio. Como é que ele conseguirá ou conseguiria apoio se ele não for transparente? Talvez fique impossível obter doações, não? O exemplo que eu obtive na minha carreira internacional, profissional, foi justamente o contrário, de que pelo fato de que órgãos internacionais presentes exijam uma transparência maior dos seus negócios, essas pequenas entidades, ou essas entidades, são mais transparentes quando lidam com órgãos internacionais, organismos internacionais. Mas aquilo permeia dentro do seu nível, da sua atuação com fornecedores, clientes. Pequenas entidades em pequenos países, Paraguai e Bolívia, foram exemplos que eu tive que foram marcantes, em pequenos exemplos na Guatemala, que acho que plantando devagarzinho a semente, ela vai plantar, ela vai crescer. É um processo largo, mas o exemplo, partindo inclusive das pequenas empresas ou pequenas entidades, é o melhor, porque você consegue, através do exemplo, forçar que as empresas maiores ou as entidades maiores sigam essa mesma direção. Eu não disse para o nosso ouvinte, né? A formação do Ronaldo Rotter em administração e contabilidade, que são áreas áridas para o homem comum, que normalmente despreza uma leitura de balanços e de informações que muitas vezes chegam nas seguradoras, nas prestadoras de serviço, que nos entregam documentos longos, às vezes muito número, e o cidadão comum não acessa, não compreende, não gosta e acaba, enfim, sofrendo pela falta de dados, pela falta de informação. É um pequeno ponto que acho que está na vida de todo brasileiro, que escuta diariamente algo como a reforma da Previdência. Isso Sim. É algo tão abstrato. Eu não sei se existiria alguma regra de transparência que ajudasse a gente a entender qual é o efeito da nova Previdência, o novo plano de Previdência. Falou-se até em... Bom, então esse dinheiro economizado, o que nós vamos poder fazer? Algumas pontes, alguns hospitais. Quer dizer, não é um dinheiro economizado, quer dizer, não é um dinheiro que existe e seria destinado para outra coisa. É uma perspectiva de gastar menos numa década, né? É uma perspectiva de se gastar, não ter que imprimir R$1 trilhão Sim. num período de 10 anos, que seriam necessários para cobrir déficits gerados pela Previdência, principalmente. Que já existem, né? E já existem, e que serão maiores a cada ano que passa, pelos exageros que foram cometidos e pelos maus gastos que foram realizados a partir de anos atrás. Mas, mesmo assim, para que eu,
como eleitor, como taxpayer, como pagador de impostos. Contribuinte, né? Mas o contribuinte não sabe aonde vai o dinheiro, não tem ideia aonde vai o dinheiro. E nós arrecadamos esse ano novamente, estamos perto de 1 trilhão de reais para o ano. Aí São Paulo tem o impostômetro, né? Bom, é muito dinheiro. Isso são rios de dinheiro que nós não sabemos onde vão. E eles vão basicamente para cobrir salários e rendimentos ao funcionalismo que são pobremente concedidos. Infelizmente, nós temos que passar uma geração para que se resolva as novas aposentadorias e os gastos sejam os gastos normais que vão ser de acordo com o que nós arrecadamos. Nossa tese, né, e o Ronaldo Rotter acompanha, é de que os dois pilares que hoje definem a transparência são os pilares do direito, das obrigações civis, né, das leis civis de cada país, e na área financeira, que é a área dele, do nosso entrevistado, normas de reporte contábil financeiro. Então você, cumprindo leis, como é o caso aqui no Brasil, da lei de acesso à informação, por exemplo, seguindo as normas da CVM, né, a Comissão de Valores Imobiliários, para o caso das empresas com ações em bolsa, você é considerado transparente. Mas nossa tese é de que isso não é mais suficiente, essas duas áreas não estão dando conta de uma percepção de transparência por parte da cidadania, pelo menos aquela cidadania que se interessa, que busca mais, ela também se ressente. Não estamos nem falando aí da massa da população. A nossa tese é de que é preciso aí agregar comunicação a esse binômio. Tem que ser um trinômio com direito, contabilidade e comunicação. Não é isso, Ronaldo? Eu gostaria de agregar no seu trinômio comunicação, que é comunicação com a palavra moral imbuída dentro dessa comunicação, porque esse país, nosso país, tem leis, é muito produtivo no preparo de leis. Ou elas não são seguidas, ou elas não são eficientes o suficiente para prover a informação que deve ser dada. A informação financeira e a informação contábil não são suficientes de maneira alguma. Sim. Para transmitir o modus operandi, o modus vivendi da companhia. O tone at the top, o que se pensa no topo da organização e se difunde pela companhia, é muito importante. Existem exemplos, eu já comentei em forma privada com o professor Marcondes, como companhias americanas operam com o trato ao seu cliente. Isso faz subir. Isso veio do topo da organização e desceu até o menor grau hierárquico. E eles atuam conscientemente, sabendo que gostariam de ser tratados assim pelos seus fornecedores. Então é o que eu digo, que permeia na sociedade, mas é muito, eu diria a palavra comunicação, mas voltada também para o lado moral e ético, que é o que deveria ser acompanhado sempre pelas nossas decisões, e pelo caminho que segue todas as corporações e os governos na nossa vida. Isso corrobora aquela epígrafe do nosso trabalho no índice de transparência ativa, de que a outra face da medalha da ética é a transparência, né? Então, são tão juntas a noção de transparência com a conduta ética. Exato, conduta. Então, acredito que, enfim, há um momento, há uma oportunidade, a UERJ tem sido o locus dessa pesquisa, que esperamos em breve esteja colocada publicamente para todos, e agradecemos muito, Ronaldo, a tua participação nessa edição do programa. Bom, foi um prazer e me sinto muito contente de que eu possa colaborar. Espero que seja uma colaboração positiva e que o exemplo de todos, esse que deve ser lembrado, que os movimentos que venham de baixo é que são os que vão impregnar a sociedade e fazer de nós termos uma sociedade melhor. O que vai mudar o mundo não são governos nem empresas. Exatamente. É a sociedade civil consciente e cobradora. Obrigado por ter sumarizado muito melhor o que eu queria dizer. Que é isso. Exatamente mesmo. Um grande abraço, Ronaldo Rotter.
Um abraço também e muito prazer. Bom, essa edição do Transparência e Cidadania fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau. Transparência e Cidadania. Apresentação: Professor Marcondes Neto e Rosângela Villarreal. Equipe técnica: Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio ERG. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.